Boa tarde, boa noite, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Nós estamos aqui para gravar mais uma aula, isso mesmo, você que já é o nosso aluno, você que já nos conhece, nos acompanha no canal. Eu sou o professor Anderson Santos e estou aqui para aprender um pouquinho com você sobre a palavra de Deus, tá bom? Nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, uma escola teológica aí que veio para fazer a diferença, tá bom? Antes de nós começarmos a nossa aula, como eu sempre digo, pega a tua Bíblia aí, você que já é o nosso aluno, já tem o nosso módulo, pega o módulo, afinal nós temos aí o nosso material de estudo, o nosso guia de estudo, que vai nos auxiliar, tá bom? Para que o teu estudo esteja completo. Então, você que ainda não tem, entre em contato conosco, nós deixamos aí no vídeo, aí na descrição do vídeo, nós deixamos aí os nossos contatos, entre em contato e você vai ver que vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Nós queremos crescer na graça e no conhecimento e o Instituto Ministrando para Transformar Vidas tem a ideia de teologia ao alcance de todos, uma teologia simples, porém profunda, com graça e com poder de Deus, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Antes de nós começarmos, vamos falar com Deus? Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Vamos lá? Você que pode, fecha os teus olhos, tá bom? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti. Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esta aula. Pai, que as Tuas mãos repousem sobre nós. Pai, que haja um aprendizado e um crescimento para a glória do Teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Está selado, vamos trabalhar. Temos bastante coisas para tratar nesta aula. Bom, recapitulando aí, você que acompanhou a última aula, você não pode ficar de fora. Então você tem que, se você não assistiu, vai lá, dá uma assistida, olha o assunto para você não se perder, tá bom? Então nós trabalhamos a questão da inspiração das Escrituras, falamos a questão da iluminação, da revelação, iluminação e da inspiração. Bom, à luz, né, do texto que nós temos, e vários textos, mas o nosso textuário aqui, que toda a escritura é divinamente inspirada, quando Paulo escreve para Timóteo. Então toda a escritura é divinamente inspirada, toda ela foi inspirada, mas nem toda ela foi revelada. Calma, porque quando a gente fala da palavra revelação, surgem muitas dúvidas na cabeça. Quando eu estou falando de revelação, você há de concordar comigo que tem alguns aspectos das Escrituras, a Bíblia era toda revelada ao homem. Ela é o plano de Deus, a revelação do plano da salvação de Deus ao homem. Não é esse tipo. Eu estou dizendo assim, que existem alguns registros bíblicos, como as narrativas mesmo no Pentateuco, da criação do Gênesis, que ela só existiu porque Deus revela isso ao homem. Não tinha como Moisés saber, né? Embora, mas tinha a tradição oral das Escrituras, sim. Mas você há de concordar comigo que existem alguns aspectos que, se não fossem revelados pelo próprio Deus, não tinha como o homem saber. Todavia, toda ela é inspirada, mas nem toda ela foi revelada nesse aspecto de coisas ocultas. Por quê? Porque você tem também um trabalho histórico, trabalho de pesquisa, como grande exemplo disso que eu estou falando, é o próprio Lucas. Lembra o Lucas? Quando você pega lá o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, o que você vai entender? Ele vai dizer assim: ó excelentíssimo Teófilo, eu mesmo pesquisei, eu busquei conforme todas as coisas que te foram transmitidas, eu investiguei e fiz cuidadosamente desde o começo, e vi que tudo esse relato que te ordenaram é verdadeiro. Então, o que Lucas está fazendo? Ele, na verdade, ele está trabalhando essa questão no campo da pesquisa histórica. Quem inspira ele a fazer isso? O Espírito Santo, é óbvio. O Espírito Santo inspira ele a tratar, fazer esse tratado. Mas concorda que não foi um ato de uma revelação divina? Ele trabalhou historicamente, buscando os dados, pesquisando, trabalhando, ouvindo as testemunhas, como ele mesmo narra no seu evangelho. Eu ouvi cada uma dessas testemunhas, ouvi cada uma dessas pessoas. Então o que nós temos? Então você tem a inspiração de Deus, né? Deus inspirando toda a escritura, mas você tem o trabalho histórico, o trabalho de pesquisa, o trabalho de vivência. Então eles estão narrando aquilo que eles viram, aquilo que eles viveram. É lógico, inspirado
por Deus. Então a Bíblia é inspirada. Deus escreve para homens e ele vai usar esses homens para lançar tinta aquilo que ele queria, aquilo que era o plano de Deus. Então você tem aí essa ideia da origem das Escrituras, né? Então o que nós temos? Você tem justamente essa questão que é, por exemplo, Deus inspira ela como um todo, mas nela você tem esse trabalho dos homens que relataram aquilo que eles viveram. Então não foi uma revelação como o profeta Isaías, que escreve acerca de um Ciro. O meu ungido é Ciro, Isaías 45. Mas Ciro não tinha nem nascido. Então isso é o quê? É um ato da revelação de Deus, dando ali o profeta, inspirando e revelando. Em outras ocasiões, está inspirando e eles estão narrando o contexto histórico vivencial. Deu para pegar essa diferencinha? Aí nós trabalhamos a questão que foi da iluminação. E nessa questão da iluminação tem um detalhe interessante. Qual é? Que embora toda a Escritura seja revelada à humanidade e tal, ao alcance de todos, existe a questão da iluminação, quando eu mergulho mesmo nas Escrituras e passo a buscar, né, buscar isso através do quebrantamento, da pesquisa de realmente me entregar a Deus, né, buscando a presença do Espírito Santo, e ele vai lançando luz ao texto e vai me iluminando, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho da ideia da definição teológica da inspiração. Bom, na única vez que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, né, ela se aplica aos escritos e não aos escritores. Então, lembra bem, se aplica aos escritos e não aos escritores. Por quê? A Bíblia é que é inspirada e não os seus autores humanos, ou seja, a escrita ela foi inspirada por Deus. Então, o adequado é dizer que o produto ele é inspirado e não os seus produtores. Porque Deus, se você for observar, eles eram homens e Deus não desprezou todo o conceito que eles tinham, e até mesmo a Bíblia não ocultou em nenhum momento as suas falhas, os seus erros. A Bíblia deixa bem claro e mostra bem claro isso para cada um de nós, né? O que eles narram é dotado da autoridade divina. Então é um processo total da inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem sobre eles. E aí nós temos que podemos destacar nessa definição teológica pelo menos 3 elementos fundamentais. Quais são eles? A casualidade divina, a mediação profética e a autoridade da escrita. Então nós vamos trabalhar um pouquinho o que são cada uma dessas coisas. Por exemplo, e tudo isso aí está no seu módulo, por isso que eu digo para vocês, é importante que você tenha o teu módulo em mãos, para que você tenha um aprendizado muito melhor, né? Você tem um assunto aí em mãos e você consegue acompanhar no teu livro, tá bom? Então vamos lá. A casualidade divina. Então a casualidade divina é que Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia, ou seja, o elemento divino estimulou o elemento humano. Então é essa a ideia. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens, mediante aos profetas. Deus revelou-lhes certas verdades da fé, e esses homens de Deus a registraram. Então, o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é o mais importante, porque é que Deus é a fonte principal, ele é a causa principal da verdade bíblica. Então, Deus, ele é o principal, ele que comanda tudo, é a casualidade divina. É que Deus ele fala com esses profetas, ele inspira esses profetas a registrarem os seus escritos, e aí você tem a fonte principal, que é Deus, embora que não é o único fator. Aí nós temos também aquilo que nós falamos da mediação profética. O que é a mediação profética? Os profetas escreveram as escrituras e eles não eram automáticos, ou seja, não eram meros secretários, ou seja, preparados para anotar, e eles entravam numa espécie de um transe. Não, eles escreveram segundo a intenção total do coração de Deus, mas isso passa por aquilo que eles tinham, sem ferir, escuta bem isso,
sem ferir a autoridade das Escrituras. Então, você tem, por exemplo, Paulo, que era um erudito, mas você tem Pedro, que era um pescador, você tem o próprio Amós, né, que era um agricultor. Alguém diz, ele tomava conta de gados, ele plantava, era alguém do campo. Então, assim, a personalidade dos profetas não foram violentadas, ou seja, elas não foram deixadas de lado. Deus vai usar o que cada um deles tem, mas sem ferir essa autoridade das Escrituras. Ou seja, então, a sua personalidade não foi violentada de uma forma sobrenatural, como eles entram numa espécie de um transe, e aí eles começam, não sabem nem o que estão fazendo, não. Deus vai usar aquilo que cada um deles tem. É interessante que você vai ver que o próprio Pedro vai fazer uma citação depois dizendo assim que existe algumas coisas nas cartas de Paulo que é até de difícil compreensão. Paulo trabalha os textos que são difíceis de compreender, ou seja, usa uma linguagem, né, muito mais culta, muito mais trabalhada. Então você tem essa questão. Então a Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra do homem. Opa, mas espera aí, como que é esse negócio, professor, da palavra do homem? É que Deus usou a sua personalidade humana, ou seja, para comunicar as suas proposições divinas. Então Deus não vai desprezar esse lado que o homem tem, então ele vai usar segundo aquilo que cada um tem, mas sem ferir autoridades. Ou seja, os profetas foram a causa imediata dos textos para comunicar, mas acima de tudo você tem a causa principal, que é Deus. Deu para pegar essa ideia? Então Deus está acima, ele que garante a infabilidade e inerrância das Escrituras, tá bom? E aí nós temos a autoridade da escrita, que eu falei para vocês, eram 3 questões. A autoridade da escrita. Então, o produto final da autoridade divina, em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade da escrita, ou seja, de que reveste toda a Bíblia. A Bíblia é revestida por toda essa autoridade da escrita. Então, a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça. A Bíblia é a última palavra que concerne os assuntos doutrinários e éticos. Então, você tem nas Escrituras a autoridade das Escritas, que tudo aquilo que for escrito tem se cumprido e vai se cumprir. E a autoridade dessa escrita prova que a causa maior é Deus. Por quê? A mudança, a transformação, sinais, milagre, o cumprimento das profecias bíblicas. Então, o que você tem? Em todas as controvérsias teológicas e morais devem ser trazidas ao tribunal da escrita, da palavra de Deus. Tem que passar pelo crivo da palavra. Por quê? Porque ela é a nossa autoridade de regra, de fé e prática. Então, o que nós temos? Nos escritos proféticos e não nos escritores desses textos sagrados, ou seja, você tem a autoridade de Deus, você tem a inerrância. Os homens que a escreveram falharam na sua caminhada. Davi, conhecido como um grande salmista, sim. Davi teve erros na sua caminhada? Sim, teve erros. Mas a Bíblia não contém erros. Percebe, então, que Deus usa esses homens como meios, mas a autoridade principal das Escrituras que garante a inerrância é Deus. Então você tem a autoridade dessa escrita, que tudo aquilo que está registrado se cumpre, a mudança de vida, a transformação na vida das pessoas. Então, tudo isso afirma a autoridade das Escrituras. Então, em suma, a definição adequada da inspiração é ter 3 fatores fundamentais, ou seja, Deus, o causador original, os homens de Deus, que serviram como instrumentos, e a autoridade das Escritas, ou seja, as Sagradas Escrituras, que são o produto final. Então, por que a autoridade da escrita? Deus usa esses homens que foram instrumentos de Deus para escrever, para registrar, mas você tem a casualidade divina, ou seja, a mão de Deus, e quando essa escrita está pronta, você tem a autoridade dela, que a mudança não conduz ao erro, a inerrância, a infalibilidade, ou seja, e um livro que tem mudado a história de muitos. Então, leia esta Bíblia, medite nela, até porque a palavra de Deus foi feita mesmo para nós
meditarmos, né? Não apenas lermos, porque ler você lê qualquer livro, isso mesmo. Você lê jornal, você lê revista, mas a palavra de Deus é para meditar. Lembra o que o Senhor disse a Josué? Josué, você quer ser próspero? Josué, você quer ser abençoado? Antes medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que você vá bem, para que você tenha sucesso. Então, nós vamos continuar falando aí essa questão das escrituras. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho teorias da inspiração da Bíblia. Então nós trabalhamos um pouquinho o que é a inspiração e agora nós vamos trabalhar as teorias. Por quê? Porque existem, irmãos, algumas teorias, algumas discussões que estão em volta deste assunto e é de suma importância nós trabalharmos eles, tá bom? Devido à relevância do tema tratado, como nós já falamos, os homens desenvolveram, irmãos, várias teorias acerca da inspiração das Escrituras. Você, como estudante, você não deve ignorá-las. É claro que nem todas devem ser levadas à risca, porque algumas realmente você vê que há uma totalmente discordância daquilo que as próprias Escrituras nos ensinam. Então, nós vamos tentar observar algumas dessas, algumas contêm grandes erros e você não pode se deixar enganar, tá bom? Outras são aceitas pelos cristãos, divergem entre algumas opiniões de cristãos, mas na sua grande maioria nós vamos trabalhar aqui aquilo que é mais plausível, aquilo que a própria Bíblia nos faz entender. Então, nós podemos ter revelação sem inspiração. Por quê? Porque como está registrado em Apocalipse, João teve a revelação, mas ele não foi inspirado a escrever. Opa, peraí, como que é esse negócio? O senhor falou da revelação, iluminação, inspiração. Mas vamos começar a entender uma coisa? Você lembra lá no livro do Apocalipse? Você lembra que João viu muita coisa, mas ele não foi autorizado a escrever? Ele não foi inspirado a escrever? Você lembra do próprio Daniel, que ele tinha que selar o livro? Sela o livro, Daniel. Mas sela o livro, Daniel, ou seja, teve a revelação, Deus mostrou, mas eles não foram autorizados a escrever, tá bom? Então, só para você ver que lá em Apocalipse 10, 3 e 4 diz assim: e deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Ele teve a revelação. Mas aí na hora que ele ia escrever, olha que mistério. Mas ouvi uma voz do céu que disse: sele o que te disseram os 7 trovões e não o escreva. Ou seja, ele viu, teve a revelação, mas ele não foi inspirado a escrever, não foi autorizado a escrever. Então, só para você ver que tem muita coisa que esses homens judeus tiveram a revelação, viram, mas Deus não o autorizou, não os inspirou a relatarem e escreverem, até porque nós vamos voltar de novo lá para Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas reveladas são para o homem e para os seus filhos, todavia as encobertas pertencem a Deus, isso mesmo. Então, nós vamos trabalhar então um pouquinho esse texto. Então, nós podemos ter inspiração sem revelação, como eu disse, que foi a ideia de Lucas que registrou, né? Lembra disso? Nós temos também essa ideia da revelação, mas eles não escreveram. Então, você vai observar uma coisa, que na verdade muita coisa do que Jesus realizou, muita coisa do que Jesus fez, por exemplo, a primeira epístola de João, do 1 ao 4, diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos nós apalpamos, isso proclamamos a respeito da palavra de Deus, percebe? Eles narraram, foram inspirados a escrever aquilo que eles estavam vivendo. Aí, em continuação do verso, diz assim: a vida se manifestou a nós, e vimos dela, e testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria, a nossa, seja completa. Então,
Você percebe aí? Então, só para você entender, o que nós temos? Nós temos Lucas, que escreve aquilo que ele viu, João escreve aquilo que ele viu, mas você também tem o João, lá no Apocalipse, que ele vê, mas não é inspirado a escrever, percebe? Então nós vamos trabalhar agora algumas teorias da inspiração. Primeira teoria que eu quero falar com você hoje é a teoria da inspiração dinâmica. O que é isso, a teoria da inspiração dinâmica? Bom, a teoria da inspiração dinâmica afirma que Deus concedeu uma revelação gradual que não difere em essência, mas em grau, ou seja, alguns livros não seriam inspirados à mesma medida do que outros livros seriam, como os livros doutrinários. E isto se tornou infalíveis em questões de fé e prática. Por quê? Porque alguns vão dizer que parte do livro ele é aceito, ele foi só registrado como um contexto histórico, mas não deve ser levado em consideração. E aí vai causar um problema esse tipo de questão, esse tipo de teoria. Por quê, irmão? Porque, o que acontece? Algumas coisas você vai aceitar, outras não. E aí você tem um problema, porque a inspiração atinge apenas os ensinamentos nesse conceito, apenas os ensinamentos e os preceitos doutrinários, ou seja, as verdades desconhecidas dos autores humanos. Então aí vai acabar dizendo assim, não, isso aqui não tem como, nós cremos, então nós vamos observar só isso, vamos crer só nisso, vamos caminhar só por essa linha. Então essa teoria ela vai ter muitas falhas, por quê? Porque ela não explica, ela não vai explicar muita coisa no contexto assim. É a ideia, meus irmãos, que muitos liberais aceitaram, né? Os teólogos liberais, eles vão trabalhar com essa ideia. Não, alguns conceitos doutrinários são inspirados, mas você tem aqui algumas questões que são até mesmo alguns milagres, alguns relatos de fé, e aí vão ser desprezados, falando, não, isso aqui não tem como, então não foi inspirado no mesmo nível com a relação às questões doutrinárias, simplesmente vão dizer que alguns vão tratar alguns livros até mesmo como ficção, um relato apenas histórico, e a Bíblia toda é inspirada, e ela tem essa ideia de corrigir, de exortar, de ensinar em toda a justiça. Então, eu não posso observar um conceito doutrinário e desprezar um conceito ligado à fé, né? A fé, a prática. Então, é a ideia do livro de Jonas. Muitos acabam não aceitando o livro de Jonas, porque ao ver deles acaba sendo uma impossibilidade lógica, um homem passar no ventre de um peixe, o tempo que Jonas passou e toda a narrativa. Então eles vão dizer, não tem uma inspiração do mesmo nível das questões doutrinárias. E aí eu costumo dizer que aquilo, irmão, que eu não entendo, eu creio pela fé, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí nós temos a teoria do ditado ou mecânica, que afirma que os escritores bíblicos foram meros instrumentos, né? Foram apenas amanuenses, ou seja, o Espírito Santo vai usá-los apenas para lançar tinta, mas eles perdem os sentidos, eles são apenas robóticos, né? Deixa eu usar aqui uma expressão para você entender. Ou seja, Deus simplesmente ditava, os autores humanos deveriam escrever. Se Deus tivesse ditado as escrituras, então seu estilo seria uniforme, não é verdade? Não passaria pelo estilo literário que cada autor tem. Então, eles não foram mecanizados. Então, Deus vai usar aquilo que cada um deles tem. Então, você olha o texto de Romanos 9, do 1 a 3, diz o quê? Digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça. Ou seja, você vai perceber que Deus não anula a consciência do escritor, mas a mão da providência divina não deixa que esses escritos sejam alterados. Mas Deus não usa apenas eles como robotizados, né? Pessoas robóticas. Você tem 2 Pedro 3, 15 e 16, tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria
que Deus lhe deu, tá vendo? Não anula a consciência do homem. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Percebe que a segunda epístola de Pedro está trabalhando a questão dos falsos mestres, lembra disso? Ele está trabalhando essa questão dos falsos profetas. Aí o que acontece? Ele vai justamente nos dizer que Paulo escreve e algumas coisas são difíceis de compreender, ou seja, provando que Deus não anula a consciência do profeta. Ele não é um robô, não é um mecânico, quando escreve isso, não, é uma inspiração, mas não ele se torna um robótico. Então, o autor humano ele vai receber plena liberdade de ação para a sua autoria, escrevendo com seus próprios sentimentos, estilo, vocabulário, mas aí que está, mas garantiu a exatidão da mensagem suprema, irmão, com tanta perfeição como se ela tivesse sido ditada pelo próprio Deus, ou seja, não há nenhuma insinuação de que Deus tenha digitado qualquer mensagem a um homem, além daquela, né, que Moisés escreve no monte. Deus, né, que o texto diz, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, essa teoria ela vai enfatizar a autoria divina a um ponto que ela exclui a humana. E, na verdade, não é isso. O homem tem a sua participação, sim, seu estilo literário, o vocabulário próprio da sua época, mas sempre com a autoridade divina que não permite que os erros sejam contidos. Então, o homem não é mecanizado, um robô, não. Ele vai ter o seu estilo, a sua consciência, mas Deus, ele não deixa que contenham erros. Aí nós temos a teoria da inspiração natural ou intuição, uma outra teoria também bastante trabalhada, a teoria da inspiração natural ou intuição, que afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades moral e religiosa por parte do homem natural, ou seja, assim como tem havido artistas, músicos e poetas excepcionais, que também produziram grandes obras de artes, né? E que nunca foram superados também em relação às escrituras, né? Houve homens excepcionais com visão espiritual, que por causa dos seus dons naturais, aquela ideia, não, fulano escreveu, mas é porque ele tem um talento nato para escrever. Fulano compôs alguns salmos, mas é porque ele tinha um dom natural. Não tem nada de divino, ele simplesmente era um ser humano extraordinário. Então, percebe? Não, tem tantos poetas, não. Muita gente admira a Bíblia, muita gente lê a Bíblia, mas trabalha nessa linha de pensamento, trabalha nessa linha de raciocínio. Como, professor? Ele simplesmente tem, assim, por exemplo, respeito aos escritos de Paulo. Nós temos alguns filósofos que respeitam muito, né, os escritos de Paulo, gostam, fazem citações de Paulo. Talvez você já pegou alguma palestra, eu já peguei muitas, né? Alguns filósofos fazendo citações dos textos das cartas paulinas, mas eles têm apenas Paulo como um ser humano brilhante, como alguém que era assim, dotado da escrita, da oratória, mas não tem como autoridade divina. Então, muitos trabalhavam nessa linha. Então, essa teoria também foi defendida pelos pelagianos, unitarianos. Então, você tem esse povo aí da teoria da inspiração natural ou intuição, que foi escrita apenas por seres humanos extraordinários, que também é um erro, né? Porque você tem sim pessoas que têm os seus dons especiais, mas nós estamos falando das escrituras, e aí, meu irmão, não tem como deixar de lado a autoridade divina, né? Nós temos uma outra teoria que eu quero trabalhar com você, que é a teoria da inspiração mística ou iluminação. Isso mesmo. Ela afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do crente. Então, é alguém mais iluminado, tem uma mística aí em volta do assunto. Então, cada crente tem a sua iluminação até certo ponto, né? Eles vão pensar assim, mas alguns têm mais do que outros. Então, é aquela ideia apenas, né, de
sensibilidade, né? Alguém é mais sensível, tem uma iluminação maior. E aí eles estão trazendo essa ideia para as escrituras, que alguns livros não foram inspiração divina, mas é a percepção religiosa de cada um, a iluminação mística. Se essa teoria fosse verdadeira, então qualquer cristão em qualquer tempo, em qualquer época, pensa isso, teria uma energia especial e poderia continuar escrevendo as escrituras, né? Poderia continuar escrevendo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a inspiração, irmão, não é um despertamento, um excitamento de uma consciência religiosa, como alguns defendem, não. Um grau, eu atingi uma... Lembra até um pouco o gnosticismo, lembra? Nós já trabalhamos que é aquela ideia, nós fomos iniciados, então eu tenho aqui uma postura elevada, eu cheguei a atingir um nível por conta da minha vida piedosa, e aí eu posso continuar escrevendo. Não, isso não é, porque na verdade você tem pessoas que foram piedosas, né, tantos, e eles deram toda a autoridade às escrituras. Eles não escreveram. O próprio Paulo diz o quê? Se um anjo de luz, ou se eu mesmo vim colocar ou escrever algo além daquilo que já está posto, que seja considerado o quê? Anátema, ou seja, maldito. Então, é uma teoria falha, e nós precisamos tomar muito cuidado. No nosso módulo eu coloco aí, eu cito alguns nomes, por isso que é importante você estar com o módulo, sobre alguns nomes que defendiam, né, essa teoria. É claro, irmãos, você tem outros livros, fontes que vão te dar com muito mais profundidade também, até porque o nosso curso aqui ele é panorâmico, então, mas você tem toda a liberdade de se aprofundar. Nós temos aqui também uma outra teoria, que é a inspiração dos conceitos e não das palavras. Uma outra teoria, inspiração dos conceitos e não das palavras. Então essa teoria ensina que Deus inspirou apenas as ideias bíblicas, ou seja, as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Então essas ficaram por conta dos seus escritores. Olha que interessante, existe uma grande confusão, né? Os homens tentam sempre com as suas teorias. E aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante nós trabalharmos algumas teorias. Nós temos algumas teorias, você que é um estudante da palavra, eu também posso ter algumas teorias, mas vale lembrar o seguinte, que, na verdade, uma teoria não se prega em púlpito. Isso mesmo, irmão. Tem gente levando teorias para cima do púlpito. Irmão, prega o evangelho que transforma, que liberta. Teoria a gente discute em sala de aula, no campo das ideias, faz aquele café gostoso, aquele bate-papo, não é? Mas no púlpito prega, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus te enche com o seu espírito. É isso que nós temos que pregar, a palavra de Deus. Então, nessa teoria dos conceitos e não da palavra, a ideia é o seguinte: a inspiração da Bíblia, além de ser pensada, ela foi falada. Por isso, Deus a inspirou os homens e eles escreveram. Então não é só o conceito, porque aí se for só o conceito e não as palavras, poderia de fato existir erros, poderia de fato existir controvérsias, mas é uma teoria que também é falha. Então Deus ele vai trabalhar sim em todo o seu conceito, mas também inspira os seus profetas, os seus autores a escrever, lógico, com seu estilo próprio, mas sem desprezar a autoridade das escrituras. Então Deus usa esses homens, mas inspirando eles dentro da sua cultura, dentro do seu estilo, do seu vocabulário, mas inspira, e com a inspiração do Espírito Santo não tem erros, não contém erros a palavra de Deus. E aí eu quero trabalhar com você da inspiração verbal ou plenária. Bom, a inspiração verbal e plenária, ela é uma das que nós defendemos. Por quê? Porque é o poder inexplicável do Espírito Santo agindo sobre os escritores das Sagradas Escrituras para orientá-los, ou seja, conduzi-los na transcrição do registro bíblico,
Deus não usou, ou seja, Deus usou tal qual com o seu caráter, temperamento, seus dons, seus talentos, sua educação, sua cultura, seu vocabulário e seu estilo. O Espírito Santo vem, ilumina as suas mentes, os impulsiona a escrever, excluindo a influência do pecado sobre as suas atividades literárias, preservando desse modo a inerrância das Escrituras e dando a ela autoridade divina. Então é uma inspiração verbal plenária, ou seja, Deus vai usar o estilo, o vocabulário, a cultura, tudo aquilo que eles têm, mas o Espírito Santo os impulsiona, os inspira a escrever, mas excluindo a sua mente pecaminosa, o seu lado pecaminoso. Por isso que eu disse que a Escritura ela é inspirada, e não os seus escritores. Então, a obra ela é inspirada. Mas como assim? Ou seja, o Senhor vai usar esse profeta, esse autor, para lançar tinta. Mas depois você vai ver no próprio registro bíblico que ele, como homem, ele teve as suas falhas. Como seres humanos, ele teve a sua falha. Então, essa teoria que eu estou lhe dizendo, ela é seguida pela maioria dos estudiosos, sendo a mais correta em relação à inspiração da Bíblia. É isso mesmo. Então ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, como outras pensam, né? Mas houve uma cooperação vital entre eles e o Espírito Santo de Deus, que na verdade os capacitava, isso mesmo. Esses homens escreveram a Bíblia com palavras do seu vocabulário, porém sobre a influência do Espírito Santo. E essa influência tão poderosa do Espírito Santo foi com que eles escreveram, e aí você tem um registro da palavra de Deus. Então, a inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem mesmo os escritores, nem qualquer servo de Deus podem ser chamados de inspirado no mesmo sentido. Então, eu não posso. Eu tenho, irmãos, meus livros, né? Tenho as literaturas que eu escrevi, né? Que, claro, trabalho de pesquisa, orientado pelo Espírito Santo de Deus a escrever acerca de certo assunto, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, mas não posso colocar qualquer literatura minha ao mesmo nível de igualdade das Escrituras, né? Ao mesmo pé de igualdade, como nós temos aí alguns movimentos sectários que pegam de fato aí o seu livro, né? O seu líder, e aí ele coloca o livro dele acima das Escrituras. Não, de modo algum. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós cremos na inspiração verbal plenária, que é a mais coerente. E aí, realmente, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante palavra de Deus, tá bom? Em resumo da reivindicação da inspiração bíblica, então nós não devemos confundir a inspiração da Bíblia com inspiração poética. A inspiração que se atribui à Bíblia diz respeito à autoridade dada por Deus quanto aos seus ensinos, os quais hão de formar o pensamento e a vida do crente. Então, eu posso ter uma inspiração poética, mas eu não tenho uma inspiração divina acerca dos assuntos do cânon que já estão fechados. Então, a palavra inspiração, como nós já trabalhamos em outra aula, é o telpneustos, né? Que é a ideia do soprado por Deus, de telpneustia, que é a ideia do teos Deus, pneus, sopro, respiração, é a ideia do sopro de Deus. O próprio Senhor soprou, né, sobre esses homens, e aí tomando ali a sua vida, e ele escreve, passando pela sua personalidade, mas não pelos seus erros, nem pelas suas falhas de homem. Então, é algo que passa pelo sopro de Deus, o hálito de Deus. Então, é o processo mediante o qual as Escrituras, né, a saber, os escritos sagrados, foram revestidos pela autoridade divina no que concerne a autoridade e a prática. Então, toda Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é o que o próprio Paulo escreve a Timóteo, dizendo. Então, esse revestimento divino foi dado aos escritos, né, e não aos escritores, como eu já falei. No entanto, eles foram movidos pelo Espírito Santo
quando escreveram essas mensagens divinas. Por isso a inspiração, quando vista como um processo total, é o fenômeno sobrenatural ocorrido pelo próprio Deus. Ou seja, Deus vai fazer com que ela atinja esse nível. Então, o que nós temos, meus irmãos? O que nós temos? Os três elementos que nós já citamos no capítulo anterior. Você tem a casualidade divina, você tem a mediação profética e a autoridade da escrita. Ou seja, porque quando isso está pronto, você vê a autoridade da escrita, que isso só prova que Deus dá o respaldo a ela como sua palavra. E aí você tem o apóstolo Paulo escrevendo que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, quando nós falamos disso, então implica na inerrância dos ensinos, dos documentos originais, ou seja, você não contém erros nos seus documentos originais, e a quantidade de cópias que nós temos também que são fiéis aos originais, tá? Mas, pastor, o professor, e alguns erros que nós temos, como eu já trabalhei com vocês, você tem aí nas traduções, você vai ter aqui algumas possíveis contradições, até porque para você fazer a tradução, às vezes você não encontra palavra equivalente. Então, quando você olha esse texto à luz do original, você percebe que a grandeza, você fala, nossa, olha, olhando isso aqui no original, mas na verdade não é, nós não dizemos que seria um erro propriamente dito, mas o que você tem é que muitas das vezes o tradutor não encontrava a palavra equivalente, então ele traduzia por algo que se aproximava ali, e infelizmente em alguns aspectos acabava mudando um pouquinho o sentido do texto, não é verdade? Então a inspiração não é algo meramente que os cristãos atribuem à Bíblia, ela é uma reivindicação que a própria Bíblia faz a respeito de si mesma. Então a própria Bíblia dá uma declaração. Então há praticamente centenas de referências, né, no texto bíblico que afirmam a sua origem divina. Então não é um homem que olhou, esse livro é sagrado, como eu já disse, ele vinha passando e caiu na cabeça dele, e a partir daí ele diz, esse livro é sagrado. Não, não é essa a ideia. Na verdade, a própria Bíblia, você tem centenas de versos que vão atribuir essa autoridade profética. Então, há pelo menos duas espécies de evidências que se devem levar em conta no que diz respeito à inspiração da Bíblia. Então, a evidência que brota da própria Bíblia, né, chamada de evidência interna, que a Bíblia mesmo traz essa autoridade, ela mesmo busca essa autoridade para si, e nos registros, e aí nós temos autoridade, né, externa, é evidência externa. O que é isso? Na verdade, é que é o cumprimento das profecias, as mudanças que esse livro tem feito na vida de milhares de pessoas, a autoridade dela, o cumprimento, ou seja, a mudança externa, a mudança que ela causa no mundo. Então é a autoridade, a Bíblia como o livro mais vendido ainda hoje, para muitos um livro tão antigo, mas um livro tão atual, não é verdade? Então tudo isso são evidências externas, que a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Então você tem a autoridade das Escrituras. Então nós fechamos esse capítulo, né? Nós fechamos essa aula trabalhando essa questão das teorias, né? Da inspiração das Escrituras, e ela é a palavra de Deus. Então a autoridade das Escrituras. Então eu quero fechar esse capítulo com você, da autoridade das Escrituras, pensando o seguinte: embora ela seja infalível e inerrante palavra de Deus, não quer dizer que, então vamos lá, não quer dizer que, primeiro, não houve erro por parte dos copistas. Então, houve erro por parte dos copistas, mas você olha o zelo daqueles que eram os copistas. Então, eles contavam letras, contavam palavras, e quando viam que estava diferente, aquele pergaminho, aquele rolo, ele era cancelado, era feito outro, era até mesmo enterrado. Você tinha toda a supervisão deles, o zelo. Então, embora tenha existido alguns erros de parte de alguns copistas, todavia, pelo menos, irmãos, 5.000 cópias do Novo Testamento e milhares do Antigo Testamento. Logo, o que nós temos, irmãos? A Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo em número de cópias.
Então, mas na cópia tal, no pergaminho tal, mas você tem centenas, você tem milhares do Antigo Testamento, então completo. Então você vai ver que a Bíblia é um livro atestado, isso mesmo, comprovado. Uma outra questão, que ela é infalível, inerrante palavra de Deus, mas os seus autores tinham conhecimento pleno, não tinham conhecimento pleno e onisciente do mundo, isso mesmo, eles não tinham. Então muitos deles, ao escrever, usavam o ponto de vista do observador. Então você vai encontrar alguns registros que eles usavam o ponto de vista do observador, como aparece no registro de Josué. Lembra no registro de Josué, que ele ora para o sol se deter? Aí os críticos da Bíblia vêm assim, mas espera aí, não é o sol que está em movimento, é a terra, claro. Mas olha o ponto de vista do observador. Ele não tinha um conhecimento pleno, onisciente do mundo. Então, o que acontece? Então, eles trabalhavam no ponto de vista do observador. Para nós, aqui, do ponto de vista do observador, quem é que está em movimento? O sol ou a terra? É o sol. Então, eles não tinham. Então, percebe? Eles estão registrando ali aquilo que era a sua vivência. Embora ela seja infalível, inerrante palavra de Deus, você tem que entender que há partes difíceis de se entender. Isso mesmo. Existem algumas perguntas que simplesmente vão ficar sem resposta. Não há parte difícil de se entender? Sim. Existem algumas perguntas que simplesmente ficarão sem resposta. Até porque o propósito de Deus nas Escrituras era o da salvação. Não é um livro de perguntas e respostas para todos os seus questionamentos. A Bíblia nos traz lições para todas as áreas da vida? Com certeza, com certeza. Mas lembra disso, ela não é um livro de perguntas e respostas. A ideia bíblica não é simplesmente trabalhar com você a ideia de perguntas e respostas, mas é o livro que vai nos orientar ao plano da salvação. Uma outra questão que eu já falei com vocês, que é as traduções da Bíblia são inerrantes. Não, as traduções não são inerrantes. A Bíblia, no seu original, nas suas cópias, era infalível e inerrante palavra de Deus. Mas no processo de tradução da Bíblia, é possível sim que tenha havido algum erro por parte de algum tradutor, e não nos originais, como eu já falei. Portanto, recomenda-se que você tenha em mãos mais do que uma tradução da Bíblia, tá bom? Então, eu quando vou estudar, eu tenho ali algumas Bíblias, a nova versão internacional é muito boa, a King James, né, que é a versão inglesa, é muito boa, a João Ferreira de Almeida já foi revisada, atualizada também é muito boa, corrigida. Então, meus irmãos, é importante quando você for estudar, ter mais do que um exemplar bíblico nas suas mãos, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha crescido na graça e no conhecimento de Deus. Foi muito bom estar com você, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, até porque faz parte aí do nosso canal de estudo, tá bom? Você que não é o nosso aluno, entre em contato conosco, nós deixamos os nossos contatos aí e vai ser bênção de Deus para você, tá bom? Nós estamos estudando a palavra de Deus, é um curso completo, meu irmão, para você crescer na graça e no conhecimento. Entre em contato conosco, você vai ter direito ao plantão Tira Dúvida, você vai ter direito ao seu certificado de conclusão de curso, isso mesmo, certificado de conclusão de curso, você vai poder aí ampliar os seus conhecimentos, você que quer dar aula na escola dominical, você que quer ensinar a palavra de Deus, quer ser um pregador, ou você mesmo que quer crescer mesmo na palavra, né? Tem aqueles que estudam, não, eu não tenho pretensão de ir lá pregar, não tenho pretensão, eu quero mesmo crescer, ser um cristão melhor. Com certeza você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, foi bom estar com você. Você que é o nosso aluno, tem dúvida? Entra lá no plantão Tira Dúvida, manda a tua pergunta e à medida do possível nós vamos te retornar o mais rápido, tá bom? Para nós esclarecermos aí a tua dúvida. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você nesta aula. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Indica aí para um amigo, fala para alguém e vamos crescendo aí na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo, tá bom? Entre em contato conosco
e você vai ver que vai ser bênção. Irmão, são livros didáticos, livros de fácil compreensão, custo baixo, você vai ver que não é caro comparado aí às escolas que você conhece, você vai ver que um custo é bem baixo. Mas por que é baixo, professor? Porque a proposta da escola é teologia ao alcance de todos. E nós sabemos o quanto é difícil para alguns. Então, é uma mensalidade que cabe no teu bolso, cabe aí no teu orçamento, e você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus, até a próxima.